Olá, eu sou a Bárbara e esse é o Mesa 3, o seu novo podcast jurídico sem juridiquês. E hoje a gente está aqui para falar de um tema muito importante que tomou conta do mercado nos últimos dias: o pedido de recuperação extrajudicial da Raizen, que acumulou uma dívida de 65 bilhões. Para falar desse tema, a gente trouxe um convidado, o Dr. Luan, advogado civil da SHRM Advogados. Bem-vindo, Luan. Obrigado, Bárbara. Como você falou, né, é um tema que está aí sendo bastante noticiado na mídia, que é essa recuperação extrajudicial que na verdade é uma joint venture entre a Shell e a Cosan, né, que eles fizeram essa parceria para poder atuar de forma estratégica no mercado de biocombustíveis na área energética, principalmente na área de energia renovável. Então, Só para esclarecer, a Shell é os postos de combustíveis que tem aí milhares de postos pelo Brasil, é isso mesmo, né? Exato, a distribuidora, né? Basicamente, a Shell. E é isso, né? Como você falou, é 65 bilhões, o que acaba chamando muita atenção. Porém, eu acho que esse caso ele é bem interessante, porque ele traz algumas lições que não só as grandes companhias, né, podem lançar mão, como todos os empresários, né? Pois é, quando eu li esse caso, eu fiquei me perguntando qual seria a diferença entre a recuperação judicial e a extrajudicial? Por que ela seria mais vantajosa, ou a empresa deveria escolher ela, ou todas as empresas podem escolher ela? E, em base, assim, em resumo, o que aconteceu com essa empresa para chegar nesse ponto? Então, não são todas as empresas, né, que podem, na verdade, não são nem todas as empresas que podem se lançar mão dos mecanismos da Lei 11.101 de 2005. Né? Existem alguns quesitos que estão na própria lei. Mas, assim, em resumo, ser sociedade empresária e exercer atividade por pelo menos 2 anos. Então, não importa o tamanho dela, empresa pequena ou grande, poderiam, se cumprir os requisitos lá dessa lei, poderiam pedir a recuperação. Lançar mão dos próprios mecanismos, não é, da Lei 11.101 de 2005, recuperação extrajudicial, que foi o caso da Raizen, e, né, por que não? Às vezes, né, não tem como mais a recuperação judicial, e talvez, não queremos, mas uma ação de autofalência, né, que a gente está tratando aqui de ações que o empresário pode lançar mão. Então, é isso, basicamente. E aí, também teve notícia nos últimos tempos do Banco Master, né, que aí seria uma ação de falência. Ação de falência é mais perigosa do que a recuperação. Você já está em outro estágio daí, porque como o nome já diz, a recuperação me parece um procedimento em que a empresa ainda busca se reerguer para não fechar as portas, é isso mesmo? Exato. Só para abrir aqui o parênteses do Banco Master, né? O Banco Master, ele é uma instituição financeira, então ele atua no mercado regulado. E nesse caso do Banco Master, ele sofreu primeiro uma intervenção, né, que é a intervenção do órgão regulador, que nesse caso foi do Banco Central, e posteriormente ele entrou em uma liquidação extrajudicial, que é a falência, né? Basicamente, você realiza o ativo para satisfazer o passivo. E é a situação que agora que o Banco Master está, né? Mas o Banco Master, ele pela própria natureza da atividade econômica dele, que é uma instituição financeira, ele atua em um mercado que é regulado. Assim como, por exemplo, como as cooperativas da área da saúde, por exemplo, elas também, no caso, sofrem um procedimento semelhante, porque elas atuam também em mercados regulados. Então, seria uma intervenção do órgão regulador e, caso não tenha mais solução, uma liquidação extrajudicial. Bastante complexo esse tema, né? E é confuso porque, pelo menos da minha parte, eu ouvi muito mais na mídia recuperação judicial e falência do que recuperação extrajudicial. Então, o que na sua opinião é o principal ponto ali que diferencia esses dois tipos de recuperação, judicial e extrajudicial? Bom, eu acho assim que depende do momento. Por exemplo, só para explicar a recuperação extrajudicial de forma bem sucinta. A recuperação extrajudicial, no caso, o empresário, ele negocia com uma ou mais classes de credores, não é? E essa negociação ela é prévia. Então, ele vai, negocia, e caso, né, ele chegue ali num quórum que é de 50% mais 1, ele vai ao judiciário apenas requerer a homologação desse acordo, né, dessa recuperação extrajudicial. E esse pedido, ele vincula todos os credores daquela classe.
da classe que ele pediu, entendeu? Entendi. E Então, me parece uma solução bem mais vantajosa, né? Porque você está trazendo o controle dessa negociação, você vai conseguir resolver a pior parte ali da tua crise, das tuas dívidas, e o juiz ele não precisa decidir nada por você, ele só vai aprovar, canetar teu acordo com os credores. exato. Assim, obviamente os credores que, por exemplo, que não concordaram, né? Eles podem, que daí é um rol taxativo, tipo, sobre os motivos que eles podem, por exemplo, impugnar, não é? Mas aí é um rol taxativo que está na própria lei. Mas, em resumo, é isso mesmo. Só que, assim, eu acho que é interessante, Bárbara, a gente falar que a recuperação extrajudicial, ela é para um momento, não é? E a recuperação judicial, ela é para outro, não é? Que, por exemplo, em alguns momentos, dependendo do tamanho da dívida, dependendo do tamanho das execuções, não é? Que tá ali se esbajude, né? No talo ali do empresário lá, os credores tentando executar as dívidas. Cheio de ação, de execução, de cobrança, indo atrás dos bens, aquele rolo todo. Aquilo tudo. E assim, nesse caso, uma recuperação judicial. Porque, de fato, a recuperação judicial ela vai vincular todas as dívidas naquele momento. Então, e ele tem, a partir do deferimento, você tem ali o stay period, né? Que é o período que suspende as execuções. Verdade. Então, se eu tenho um monte de ações contra a minha empresa ali, várias cobranças, de repente bloqueando as minhas contas correntes, eu tenho essa possibilidade de entrar com a recuperação judicial e suspender essas ações por um prazo. Exato. Porém, a recuperação judicial, você obviamente ela é judicial, então ela tem essa supervisão do judiciário, né? Então, o que você vai ter? Vai ter que ter a consolidação do quadro geral de credores, haverá a assembleia, né, dos credores, vai haver ali a aprovação do plano pelos credores, que podem, inclusive, modificar o plano. Então, a recuperação judicial, ela é para esse momento, assim, ela é para essa situação, digamos. É Quando uma caminhada bem mais longa, né? é uma caminhada longa e que para um momento em que talvez você que comporte isso, assim, que as execuções estão ali, não é? Já estão. Porém, eu acho assim que a extrajudicial ela é preventiva, ela pode, no caso, evitar uma recuperação judicial, porque como acontece, não é? A maioria dos credores no Brasil, eles são instituições financeiras, não é? Que o empresário ele precisa do crédito, não é? Sim. E com a Selic 14,75, não é? Isso acaba engessando ali a operação de aquisição do crédito. E então é isso. Com a recuperação extrajudicial, você consegue basicamente negociar com esses credores específicos. Estou dando um exemplo, tá? Inclusive foi até o exemplo da Raizen, que negociou principalmente com esses credores quirografários, que são as instituições financeiras. Então, a recuperação extrajudicial, você pode lançar mão disso, quer dizer, você deve, inclusive, lançar mão disso, que é negociar com credores específicos. Eu acho isso muito interessante que os empresários conheçam, porque é uma medida preventiva, como você falou, e ela evita esse processo longo, ela pode, talvez, resolver a pior parte da crise da empresa e restaurar o teu negócio sem engessar. Não tem que passar por processos conexos, como uma habilitação de crédito, porque tem tudo isso. Você vai entrar com a recuperação judicial, você vai apontar a lista de credores, não é mesmo? Sim. Com os valores de crédito de cada credor. Exato. Esses credores ainda podem questionar esse valor, ou seja, sempre é muito mais interessante, a gente que trabalha no judiciário, a gente sabe que o acordo é a melhor saída sempre. Então me parece que essa é uma medida muito bacana, porque você vai primeiro estar propondo o diálogo, para depois partir para os piores procedimentos, se necessário for, talvez nem seja necessário, Sim. se ela conseguir se reerguer, né? Uhum. E fazendo esse gancho de se conseguir se reerguer e se não conseguir se reerguer, qual que você acha que são os maiores erros que as empresas cometem que levam elas a entrar no pedido de recuperação ou a talvez ter que fechar as suas portas? O que eu acredito, né? Eu acredito que devem haver vários motivos que infelizmente levam e cada caso é um caso. Por exemplo, a gente tem empresas que dependendo do setor que elas atuam, dependendo se tem oscilação cambial ou alteração no preço da commodity, por exemplo, ou às vezes até mesmo, por exemplo, uma enchente, né, como no caso do Rio Grande do Sul. Existem determinados fatores, mas de forma mais técnica e objetiva, eu acho que principalmente
eles devem buscar uma assessoria jurídica, né? Para poder... Então, na verdade, o pior erro continua sendo a falta de prevenção. O Exatamente. pessoal espera o incêndio começar para daí correr atrás da solução. Exato. E assim, já, por exemplo, aqui um exemplo que eu dei, eu vou dar um exemplo por exemplo, do produtor rural. Se acontece um desastre climático, por exemplo, que ele tomou crédito, né, para financiar a sua safra, e ele já prevendo ali que já prevendo ali que aquilo ali não haverá colheita conforme ele planejou, ele já pode ali, com base numa assessoria jurídica, buscar algum mecanismo, né? Recuperação extrajudicial, eu acho que é um exemplo bem interessante, né? Porque ela vai negociar justamente no caso, com quem ele tomou crédito, com o credor quirografário. É verdade, o que prova que, mais uma vez, planejar é preciso e planejar é ter o controle do seu negócio. Exato, sempre. exato. Aí quem sabe, né, não queremos, mas dependendo, às vezes vai ser uma recuperação judicial, como eu já havia mencionado, né? Se você tem ali, não deixem isso acontecer, não é? Busque uma assessoria jurídica que vai ali conseguir reestruturar da melhor forma, não é? Seu crédito. Mas, por exemplo, dependendo, vai ter que ser de fato uma recuperação judicial. E só que o que não deve acontecer, Bárbara, é o empresário ser a situação já de uma falência e ele querer uma recuperação judicial. Não é? Porque é o que acontece muito, né? Infelizmente, as empresas, elas esperam, e eu acho assim que isso até mudou, para falar bem a verdade, com o tempo. Eu acho que a 11.101 de 2005 e a alteração que ela teve em 2020, ela deixou essa questão talvez mais... Sabe que eu também tive essa impressão que depois da pandemia, parece que as empresas se conscientizaram um pouquinho mais, porque muita empresa fechou as portas, muita empresa pequena, a gente anda aqui nas ruas de Joinville, muita loja fechada, e isso é reflexo da pandemia, sim, com certeza, em sua maior parte, mas também dessa falta de planejamento. É deixar para o último momento, para aí você investir numa assessoria, numa consultoria, para te mostrar uma solução que talvez ela nem precisasse existir se você tivesse se planejado, não é isso? Exato, e aí é o que infelizmente acontecia antes, não é? Que era basicamente a empresa pedir a falência, pedir a recuperação judicial enquanto ela já deveria pedir a falência. Já estava fechando as portas, não tinha o que fazer. Já não tinha o que fazer. E só que, como eu mencionei, eu acho que mudou, né? Eu acho que agora, inclusive esse caso da Raizen, a Raizen lançando mão desse instrumento da recuperação extrajudicial, mostra como hoje as empresas elas estão mais aderindo aos dispositivos corretos para aquela situação. Não é que no caso da Raizen, de fato, é uma recuperação extrajudicial, de forma inclusive muito inteligente que eles usam, né, para negociar somente com aquele credor, sem engessar os outros credores que participam ali das negociações do dia a dia da empresa. Verdade, muito interessante, e aposto que muita empresário ainda não tem conhecimento disso, então acho que esse conteúdo é super valioso, e a estatística ainda diz que tem muita empresa entrando em recuperação judicial. O ano de 2024 teve mais pedidos nos últimos 10 anos, parece que se compara ali com 2006, a última vez que teve tantos pedidos de recuperação judicial. Então, muitas empresas com dificuldades financeiras merecem fechar as portas. Então, é super importante que busque uma assessoria para entender quais são as suas opções. Nem que você não consiga executar, mas tenha o conhecimento. Então, para a gente fechar, então, esse tema, qual que seria o seu conselho para empresários que estão enfrentando já, começando com alguma dificuldade financeira? Então, Bárbara, o meu principal conselho seria buscar uma assessoria jurídica, que vai poder fazer uma análise de forma técnica, né, e adequada em relação ao caso concreto, em relação ao momento em que essa empresa está passando. E lançar mão ali do melhor dispositivo possível, né, da melhor... ferramenta. Exato. A melhor solução para o seu momento atual. Queremos, né, que essa solução possa se dar através de uma recuperação extrajudicial, né, que daí vai depender muito ali do poder de negociação com o credor, né, com a classe dos credores, mas dependendo pode ser ali uma judicial e também, quem sabe, a falência. Eu acho que a falência, infelizmente, ela é muito estigmatizada, não é? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, tem o Donald Trump, né? Ele sempre fala isso, que ele
faliu várias empresas, não é É mais, verdade, não é é? verdade. Então, o que que acontece? Até Ah, porque faz parte do risco do negócio. Empreender é você estar num risco contínuo, teu negócio pode dar certo ou não. Se você vai ter êxito, você deve persistir. A gente também é empresário, temos nosso escritório, a gente sabe muito sim, bem como é isso, né, Luan? sim, e assim, a questão da falência, ela inclusive é uma forma de dissolução regular da sociedade. Não é vergonha, não é Não é motivo de vergonha. constrangimento, é um procedimento legal, lícito e que deve ser Sim, procurado, né? exato. Tipo, é muito melhor do que você fechar a empresa, entre aspas, de maneira irregular, não é? Daí Com você corre certeza. aí vários riscos de IBPJs, não é? Enfim, porque você vai estar fecha a empresa com vários credores, você vai estar correndo ali o risco, você vai estar usando a pessoa jurídica de forma abusiva, né? Então você corre muito risco. É muito melhor buscar uma assessoria jurídica, voltando aqui para responder, e para que possa entender o momento da sua empresa e possa usar justamente a ferramenta adequada. Perfeito, então, Luan. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Bárbara, e adorei estar aqui. Que bom. Volte Espero sempre. usar, vou voltar sim. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e acompanhe nos nossos próximos podcasts do Mesa 3.